Olha que pauta maravilhosa agora. Olha só, fecha no close. Olha que beleza, gente. A doutora Elisângela Parron, odontologista, vai falar pra gente dos benefícios da odontologia integrativa. Bem-vinda, maravilhosa. Obrigada, muito Bom obrigada. te receber aqui, viu? Prazer. Eu fiquei muito curiosa. Estamos todas curiosas. Tanta coisa aqui que eu já tô... Primeira pergunta, Olha, né? O que é odontologia Biológica. integrativa Biológica, e biológica? Explica pra gente aí. Todo mundo está acostumado com o cirurgião dentista normal, que vai lá, tá Aquele com uma tradicional cárie, mesmo, é. tá com problema no dente, faz o dente. A odontologia biológica, ela foca em olhar o ser humano como um todo. Se eu tenho um dente com algum problema, qual é o problema que esse ser humano está passando que desencadeou aquele problema? Porque aquele problema que desencadeou pode ter desencadeado o câncer de mama que ele falou, pode ter desencadeado uma cicatriz, um tumor em algum lugar, um Parkinson, um Alzheimer, Gente, uma olha demência. só. Cada vez mais, ainda bem, né? As pessoas estão entendendo que tá tudo É um todo, né? O interligado. corpo é um todo, né, gente? Isso. Então, por exemplo, eu tenho uma cárie que pode ser, não é porque eu não escovo o dente direito, às vezes é por algum problema, Nândia, querendo ficar aí. É porque pode ser com algum problema, é isso? Não, Ou de aí é em outro lugar? escovação. É a escovação correta. Vamos imaginar, né? Se você não escovou direito, você deu oportunidade para um patógeno entrar em contato. Sim. Se o seu corpo tiver com uma saúde estável, esse patógeno ele vai entrar em contato e não vai ter ação. Então, como eu entendo, como a odontologia biológica ela entende? Tem a necessidade do patógeno, mas tem que ter a fragilidade. Então, a cárie não é só por conta dessa, é a deixa. Você vê que tem muita gente que tem, né, ali a probabilidade, sei lá, que sempre teve as cáries, e gente que nunca teve. Ele fala, nunca tive nenhuma cárie. Não sei o quê. Tem alguma coisa a ver com sangue ou não tem nada a ver? Tem a ver com a condição do paciente e dentro da biológica a gente engloba todo o sistema do que esse paciente sente. Medo, insegurança, tristeza. Entra emocional, né? O Emocional. Tá vindo pelo Sim. emocional. Olha, bem. depois que eu pelo descobri emocional. que a cárie pega pelo beijo, eu mudei meu conceito de beijo. Tipo, sério, fala, doutora, isso não é verdade. Gente, é verdade, fica aí. Cárie pega pelo beijo, gente. Eu juro por Deus. Fiquei sabendo, não é? Você já teve cárie, então, nega? Já. O patógeno passa pelo beijo, mas lembra que você só vai ter a cárie se o sistema estiver fragilizado. Só se você estiver fraca, frágil, Entendeu? a imunidade não. baixa. Tô fraca, não. A imunidade, se a imunidade estiver baixa, o emocional estiver ruim, tudo vem. Gente, O olha câncer de isso, mama né? é isso, gente. O câncer de mama que os médicos explicam pra gente, do lado esquerdo, é o emocional. É quando você tem muito sofrimento, dor, separação, tristeza, angústia, mágoa, somatiza e vem na mama esquerda. Do lado direito, todos os outros problemas que você pode acarretar do corpo. Somos Doutora, um todo. então a pessoa vai lá, tô com um problema, enfim, o problema que ela tiver, você analisa ela como um todo, Como não um todo. só a boca. Sim. Vamos pegar a mama. Está marcado na boca, se ela for ter um marcador tumoral, está marcado no dente da mama. Viu? Tá? E como é feito os exames? Os exames Para as eles são pessoas entenderem. clínicos, né? Então a pessoa ou ela chega com algum relato, eu estou sentindo isso, eu estou com um problema disso, ou às vezes ela vai para uma consulta normal, que eu também faço odontologia tradicional, entre aspas, porque na tradicional eu já Você puxo a vai tradicional biológica. analisando biológica. Claro. Isso. Então, às vezes, num histórico clínico que a gente ouve o paciente ali 30, 40, 50 minutos, a gente quer saber se ele nasceu de cesárea, se ele nasceu de parto normal, se ele tem irmãos, se ele perdeu os pais, se ele tem histórico na família. Através disso, eu já vou conseguindo ter pontos que, quando eu olhar na cavidade oral, eu consigo interligar os pontos. E, além disso, eu ainda peço exames de imagem, radiográfico, tomográfico, para a gente ter mais comprovação. E ainda eu uso um suporte muito bacana, que é a biorressonância. O que é a biorressonância? A biorressonância, a biorressonância é onde você vai testar energeticamente este paciente. A condição energética dele leva ao desequilíbrio que leva à doença. Mas Você será que eu tem tô equilibrada? É esses aqui? Que medo de São esses aqui, mas eu não consigo testar Sim. aqui. Como que é? Já entrou em pânico. Oliva. Deixa eu te contar. Deixa eu te contar por que eu não consigo testar. Porque eu tenho que ter um campo eletromagnético fechado. E aqui a gente tem as câmeras, as luzes, e eu teria que preparar o campo antes. Sim, então a gente não consegue. Mas Vou pegar um aqui, gente. pode- Ó, detox. O que é esse vai. detox? o detox. Posso te sugerir? Vamos pegar aqui, ó. Faz do detox, Colo Gi. uterino. Colo uterino. Colo uterino. Vai no mais Ok. importante. Isso, vamos Vamos falar. na base, vamos no início. A gente já não está no rosa, mas estamos no azul, daqui a pouco a gente pega o testículo. Aí. Ou posso virar? Então, por exemplo, Aí. o colo uterino ele vai estar marcado na boca em alguns dentes. São os incisivos centrais superiores e os incisivos inferiores. Então, a partir do momento, no histórico de vida desse paciente, se ele relata alguma coisa, ou se ele toma alguma medicação, ou se ele já tem alguns sinais, eu vou encontrar sinais nesses dentes, tanto os superiores quanto os inferiores.
A gente vai trabalhar nisso. Aí como você coloca, por exemplo, você coloca esse aqui, você testa todos? Como você faz? Na verdade, a gente tem frequências são infinitas, né? Mas a gente faz um exame de mais ou menos 750 frequências. Quanto tempo dura? Umas 2 horas mais ou menos de exame. 2 horas de Onde exame. a gente vai E o que descobre nessas 2 horas? descubro tudo que está em desequilíbrio. A biorressonância... Nossa senhora, vai durar mais A biorressonância, o que ela marca? Eu também peço exames de sangue, tá? O exame de sangue, ele mostra aquele momento que está acontecendo. Tá. A biorressonância, É o que ela vem mostra acontecer. o vibracional que vai desencadear e ela também mostra se já está acontecendo naquele momento. Então, a gente mede pelo grau de intensidade que o aurímetro se movimenta. Então, pelo grau, a gente sabe como... que é cerâmica, É um gente? trabalho bem diferente. Então, gente. eu só não consigo aqui, porque se a gente tivesse preparado, eu conseguiria. Da próxima, a gente organiza pra gente fazer, traz uma pessoa pra mostrar pra gente. Porque todo mundo deve estar curioso pra saber como funciona isso. Sim. Faz isso, tipo caça-fantasmas? Vai analisar sua energia, o seu campo energético como tá. Ó, É isso? vamos pensar... Tipo, o pêndulo, eu querendo botar o pêndulo. Vamos pensar no analisar. campo energético. Tem a Terra, né? É um campo A energético. Terra para lá em cima, porque ela tem um campo vibracional que segura ela. cima Polo e norte e embaixo. polo sul. Sim, em cima e Exatamente. embaixo. Nós também, né? Como a gente detecta o campo energético? A gente está numa distância grande. Então, por exemplo, eu chego aqui, tá confortável? Aqui não tá. Tá vendo como não é? É o Porque tempo. energeticamente eu entrei Tá no seu invadindo campo o e seu você campo entrou no meu. energético. Qual é o... Então, peraí, não entra no meu campo energético. Eu vou falar assim, Nani, daqui você não passa. Não é, Di, que você Onde percebeu, é? ela foi invasiva. Isso, porque Você percebeu sutilmente, é ela foi como se a invasiva. gente tivesse uma Tô acostumada barreira. com gente invasiva, então, porque eu nem descobri. Porque, por exemplo, se você Não. pegar as pessoas, não deixam quem é mais que Te cuida tocar, te pegar aqui, chegar. aplosmar, Isso. beijar, encostar o Gente, plexo eu deixo solar. todo mundo. Isso. Mas Não assim, pode, então, onde eu falo, peraí, fica aí. não é que não pode. sutilmente. Depende... Como você vai beijar? Como você beija? Não, a gente faz assim, eu já ia fazer assim. Ó, quando já beija, já beija assim, ó. Ó, Já beija aqui, ó. Sério? Você nunca me vê beijando aqui. Você vai me beijar aqui. porque energeticamente, quando a pessoa entra no seu campo, ela pode ter uma troca com você. E você pode puxar tudo que ela tá de ruim pra você. Se você está em desequilíbrio, é óbvio que Aí você... eu posso usar assim, fica aí com a tua energia. Sai daqui do meu campo. É isso? E como é que eu faço pra proteger, gente? Hein? Olha, é muita coisa. Adorei isso. Para proteger, a gente tem muitas coisas que ajudam. Os frequenciais, eles ajudam no equilíbrio. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem uma caixa de frequenciais. Tá. Então, você imagina, se eu tenho aqui testículo, vai, novembro azul, né? Não, já acabamos dezembro. Testículos. Mostra ali por Ricardo. Nós temos aqui em testículo. Deu para pegar aí? Pegou. Isso. Então, se eu passar isso numa mulher, ele não vai ter frequência nenhuma, porque a mulher não tem esse órgão. Tá. Porém, aqui dentro tem uma frequência gravada que o paciente estando com o testículo em desequilíbrio, foi configurada uma frequência e invertida. Então, é como se você estivesse precisando problema. de um cobertor e alguém te dá um cobertor. Que legal. Ela vai analisar qual parte do seu corpo, do seu organismo está Como foi? precisando. A doutora, que de um- você resolveu help. trabalhar, falou, eu trabalho também a tradicional. E você resolveu também ir para esse caminho, porque é Eu maravilhoso, garanto que, gente. eu garanto que 95% dos tradicionais dela passa para esse aqui, pelo biológico. Todo mundo que tem um Bom. tradicional pode fazer esse... Com certeza, Claro. todo mundo deve fazer. Existe uma resistência muito grande ainda de nós, profissionais, né, de entender isso. Mas é o que eu digo assim, né, você faz uma cirurgia, você vai lá e faz uma extração, você faz uma curetagem. Aquela saliva que passa ali, só passa ali? Aquele sangue que passa ali, será que não passou lá no dedão do pé, lá na raiz do cabelo? Então, peraí, a hora que ele passou ali, se ele se contaminou, ele levou contaminação? Ou ele passou em outro lugar que ele trouxe desequilíbrio? Então, na verdade, hoje, existem trabalhos que mostram que Alzheimer, Parkinson, células tumorais, CCL5 Hunts, autoimune, todas têm relação com a boca. Todos. E a gente consegue diagnosticar. A gente, quando olha na boca, a gente vê a fragilidade e é como se você fosse buscar aquela linha que está enrolada. Você vai buscar lá a pontinha dela. Enrolar para... E nisso, Reequilibrar, né? reequilibrar. Você tem o benefício. Então, por exemplo, você cuidando da boca, curiosa você aqui. consegue O que tem aqui, trabalhar com o corpo inteiro. Não, com certeza é o corpo todo. Gente, Então a gente passa, na verdade...
Não mota a língua. Existe Tem que dentro, tá rosa. existe da boca os campos interferentes. O que é o campo interferente? É alguma coisa que não deixa eu ver alguma coisa. E nisso, os materiais odontológicos são muitas vezes de metais pesados, Pesado, né? contaminantes, Nossa Senhora. xenoestrógenos, Tiraram bastante, dissolventes. né? E todo mundo tem um pouquinho de trauma de dentista, vai difícil alguém... Eu acredito que sim. Todo mundo, gente, fala, ai, eu vou no dentista. Porque não é confortável. Primeiro que o cirurgião entra no seu campo energético, que a gente trabalha a 5 Segundo, vem com centímetros. aquela Coisa cheia de barulho. Não é Vai com isso. aquela broca. Assim. Não esquecendo, se você teve uma cárie, você já tinha um trauma, por isso que a cárie formou. Aí você vai para tirar a cárie e arruma outro trauma. Por isso que a gente tem que, quando você fala 95%, quando o dentista tradicional entende isso, ele quer ir para a biológica. Agora uma coisa, quem tem faceta, você consegue ver também a vibração, tudo? A faceta pode ser um campo interferente. Por quê? A faceta é um material... Tem. É um bloqueio. Pode ser que sim e pode ser que não. Vai Por analisar isso, sua língua. por exemplo, quando eu vou fazer uma restauração, eu testo todos os materiais na bioindividualidade do paciente. Todos. Eu não uso um pincel sem testar se aquele campo energético aceita aquele pincel ou não. Gente, que loucura, eu adorei São pacientes isso. mais equilibrados os seus, né? Tentamos que eles fiquem mais Atendeu a equilibrados, gente. exatamente. Maravilha. E essa aqui, doutora? Isso são os frequenciais. Na verdade, aqui a gente faz a detecção e aqui a gente faz a inversão, tá? Aqui é uma linha de frequenciais que a gente detecta o problema na boca. Então, vamos pegar aqui, ó, care, né? É um frequencial que se chama care. Mostra ali pro Ricardão. Desculpa aqui. Ele quer o quê? Cadê? O care. Ele, o que ele quer? O care é o cuidado. Então, o care vai trabalhar possíveis traumas que ocorreram dentro da cavidade bucal. Quando você era criança, você foi no dentista e sofreu um trauma, e como que agora eu tenho que ir no dentista? Então, ele é aconselhado e ele tem em forma de gel dental, para quê? Para que a mãe passe no filho. Provavelmente, se o filho tem trauma, é porque a mãe tem trauma. Então, quando você trata um, você trata os dois. A mãe vai colocar o gel e vai passar na boquinha do filho. Que coisa legal, Gengiva. gente, adorei isso. Então, o filho Você absorve... atende criança também? Ou só? Atendo. Olha. E qual é a formação para, por exemplo, já é um dentista tradicional? Sim. O que ele precisa estudar para chegar nessa técnica maravilhosa? Perfeito. Eu sempre vi o ser humano como um todo, né? Então, eu fiz 7 pós-graduações e uma especialização. 7. Ela quer entender tudo, meu bem. São as 7 camadas, são as 7 cores. 7 cores do arco-íris, 7 dias da semana. Por isso que ela tem 7, meu amor. Ela é totalmente equilibrada, essa mulher. Você não tem noção, Gê. Então, quando me faltava alguma coisa, porque eu não conseguia acreditar que eu atendia só um dente, né? Porque ele vem com ele discutiu com a família, ele não tinha dinheiro para o supermercado. Então, nós somos um contexto. Então, o cirurgião dentista, como ele fica na cadeira, muitas vezes eu não conseguia atender o paciente porque ele não fechava a boca para eu trabalhar. Porque ele tem que contar, ele precisa desabafar. Então, quando eu consegui ver que eu conseguia interagir, isso foi dentro da biológica e é na conexão dos dentes com os órgãos. Isso não é novo, tá? Isso tem mais ou menos 3.500 anos. Antigamente era assim, né? Era tudo analisado. Tudo é energia, Gi, tudo é energia, tudo é energia, tudo é molécula, tudo que vibra é energia. Vamos vibrar, vocês vão vibrar coisa boa. Tô no seu campo? As energias Não, tem no seu campo? tá longe, mas a vibração tá boa aqui, fica tranquila. Tá bom, não tá? Pelo amor de Equilibrar, Deus. vai equilibrar. Por exemplo. Sintoniza a vibração, não há tempo para viver em vão. Pai da medicina já dizia, né? Me diga qual é o seu problema há 400 anos antes de Cristo e eu te digo qual dente que você tem que tirar da boca. Então, o pai, lá 400 Eu anos quero de me levar Cristo. do boy, tirei isso aqui. Siso, e o siso, hein? E o siso? Tem pessoas que têm siso, tem pessoas que não têm siso, que tem que tirar. Eu tenho Isso. que não criou ainda a responsabilidade, né, juízo? Eu tenho os Minha avó 4. fala isso. Você tem os 4. Ai, que juízo. Por que chama siso? Que é o dente do juízo, que ele vai nascer, erupcionar na boca aos 18 anos mais ou menos. Então, eles entendem que é quando você se emancipa, tem a maioridade. Porém, tem muitas questões. Então, eu entendo a questão biológica, a fisiológica e a emocional quando você fala de siso. Então, por exemplo, eu tenho crianças de 11 anos que têm o siso. 11 anos? Como que eu vou entender isso dentro da biológica? Ela precisou ter uma maturidade. Mais rápido. Exatamente. Mas não necessariamente eu posso ver só o emocional. Quando eu imagino que uma pessoa não teve espaço para ter um siso, e o siso é o meridiano do coração. Então, todas Seu as coração vezes... é completo no universo. Os 4. Você viu que ótimo? Eu tirei um, deixei o outro, eu nem sei. Mas demorou, viu, para nascer o meu. E tem pessoas que nunca erupcionam, nunca nasce na boca. Nunca Ele nasce. fica lá escondidinho. Só que ele pode servir como um campo interferente para coração. Olha isso.
para sistema neural. Qual o E a segredo, língua, então... Desculpa. Qual o segredo, então, para uma saúde equilibrada, perfeita, bucal e do corpo? Como que você aconselha? É o que você falou, né? Tudo é frequência, tudo é a vibração. Então, se a gente entender qual é a boa frequência que a gente tem que viver, a gente vai entender qual é o bom alimento que a gente tem que comer. Dentro de um pacote tem uma boa frequência? Não. Não. Está embalado num alumínio? Não. Né? Você pega uma maçã Tudo que é e vida. você deixa a maçã aqui, né? Amanhã ela já estragou. Sim. Lá no pacote ele fica 1 ano na validade. Sim. Será que aquele é um alimento ou aquele é um produto alimentício? Produto. Qual é a frequência daquele produto? Então, quando você me pergunta boa saúde, toda vez que a gente vai para um supermercado, a gente não está trazendo uma boa saúde para a gente. É uma frequência que não é tão positiva. Seria bom se você pudesse plantar e colher, né? Sim, perfeito. Ações de todo mundo, né, gente? Mas hoje em dia... Sim. E a pergunta que eu ia fazer, sobre a língua, como que a gente analisa a língua e a saúde em relação língua, ao bucal e a vida? Sim, enfim? a língua, ela pode mostrar várias situações para a gente. Eu tentei trazer um esqueminha aqui, consegue montar a língua. mostrar? Pega a Aqui, língua ó. aí, Ricardão. Consegue, Ricardo? Consegue. Mostrar isso. Aí. A língua, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho muita afta sempre no mesmo lugar. Afta é o quê? Afta é o sistema imunológico que está em deficiência. Só que observa, sempre o mesmo lugar não te chama a atenção? É. Chama. Né? Porque deveria ser em sempre qualquer nesse lugar, né? Exatamente. Porém, o Olha, quê? tá na tela cheia agora. Que legal. Porque a acidez, Posso abaixar? Tá ali, né? Então, por exemplo, eu sempre tenho na ponta da língua alguma coisa alterada. Mas Coração. já. Coração. Um pouquinho mais para trás, pulmão. Mão. No centro da língua, estômago e baço. Nas laterais, a gente tem fígado e vesícula biliar. Então, muito comum com a toxicidade metálica que tem hoje, que as pessoas têm. As pessoas têm muito fígado e vesícula biliar, porque fígado é o filtro do corpo. Se está filtrando principal, lá, né? E ninguém não dá muita atenção para ele. né? Se está filtrando lá os metais pesados, quer queira, quer não, um filtro ele suja. Então, vai ter a sujidade ali. Um pouquinho mais para trás, a gente vai ter rins e bexiga, que é lá no fundo, onde tem aquelas bolinhas, lá no fundo. E na passagem do meio ali, a gente tem intestino grosso e intestino delgado. Então, observe se é sempre na mesma área. Então, dentro dos grupos de odontologia, né, que a gente tem no WhatsApp hoje, então, às vezes, os dentistas põem, esse meu paciente está com afta em tal lugar. Eu falo, pulmão. Eles falam, não, quero saber o que eu passo. Não, olhe para o pulmão. Pulmão é o quê? Órgão para tristeza. E quem Então, usa aparelho, então? Tem interferência. Que tá com os dentes aí. tudo presos. Ele pode ser um campo interferente ou não. Como que a gente faz na clínica? Ele é um metal tóxico? É um metal tóxico. É um plástico, né? É tóxico? É tóxico. Então, a gente limpa esse paciente, porque aquilo vai trazer um benefício de carga respiratória, de oxigenação cerebral. Você indica florais também para as pessoas? Sim, isso são florais. São florais, né? Olha! Com Legal. frequências gravadas. Um Entendeu? floral mais... Então, por exemplo, avançado. se a pessoa tem... Esse aqui é de cárie, ó. Então, cárie, veja aí qual outro tem aí. Odontoblocker. O que é odontoblock? São pessoas que têm restaurações metálicas e causam uma corrente eletromagnética. Então, você quebra o galvanismo. Por quê? Se ela tem uma corrente eletromagnética, ela pode estar em desequilíbrio. Vocês, Gi? Procurando qual o meu problema, peraí. É um pouquinho de cada. Não tem nenhum dinheiro, gente. De dinheiro? Não, equilibra o corpo, a mente, porque mente próspera, mente positiva atrai Vai coisas atrair o dinheiro. positivas. Já vai vir junto. Nem precisa procurar o dinheiro, ele já vem no conjunto. Ele vem no conjunto. Doutora Elisângela Parron. Maravilhosa. Odontologista. Gente, adorei. Parabéns pelo bom, trabalho. obrigada. Vou levar minha filha lá no seu consultório. Que bom, vai ser um Gostei. prazer. As redes sociais, como nós encontramos você nas redes sociais? Doutora Elisângela Parron, Elisângela com Z, Parron. Tá lá no Instagram, tem bastante coisa lá no feed. No canal, eu não tenho canal no YouTube, mas se você jogar meu nome no YouTube, tem bastante material também que você encontra. Parabéns, Tá bom? viu? Obrigada, foi um Obrigada. prazer, De uma obrigada. reikiana. Adorei, eu adoro gente com Partiu? energia. Vamos embora? Bora! Entra no seu campo, você entra no meu, entra no E eu dela. saio? Vem, Ou ficamos não todas? entra. Entram todas no mesmo campo. Obrigada Tchau, pelo minha carinho, gente. gente. Tchau. Obrigada.